A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma semana estou aqui para falar mais da palavra de Deus, tá bom? Te convido a ficar nesse vídeo até o final. Não só ficar, mas também compartilhar com alguém que você sabe que ama a palavra de Deus. Aqueles também que não amam, quem sabe ouvindo, o Espírito Santo trabalha no coração dele e dela, tá bom? Já te convido a ficar comigo e a ser bem-vindo. E eu quero meditar com você no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu verso, capítulo 7, no seu verso 21, que diz assim a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu vou parar até aqui, depois eu falo um pouquinho mais do texto abaixo, mas eu quero falar nesse vídeo algo que nos preocupa muito. Esse texto é um texto que nos traz uma certa preocupação, até mesmo uma grande preocupação, porque aqui o Senhor Jesus ele está falando a respeito de algo muito importante, né? Tudo aquilo que ele falou na palavra é importante, mas quando eu olho para esse texto específico, eu vejo realmente um texto onde nós precisamos avaliar. Nós precisamos entender que Jesus está dizendo aqui, deixando claro que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele está falando aqui de pessoas que realmente acham que tem uma comunhão com Ele, que pronunciam o nome dEle, que falam com Ele. Pessoas que têm um certo acesso ou acham que tem a Ele, porque são pessoas que falam no nome dEle. E quando ele fala essa palavra, ele vai deixar claro que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que pronuncia o nome dele entrará no reino dos céus. E quem é que vai entrar no reino dos céus? Ele continua: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, quando eu olho para esse texto, observando, nós entendemos que realmente a vida com Deus não é só sobre falar sobre Ele, não é só sobre fazer um vídeo sobre Ele, não é só sobre pregar sobre Ele, pronunciar o nome dEle, usar o nome dEle, é muito mais. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos o Senhor Jesus fazendo muitos milagres, fazendo grandes obras, mas a verdade é que Jesus sempre teve a preocupação em ensinar o caminho correto para que o homem andasse. Porque a verdade é que independente do que eu faça para Deus, se eu não estiver caminhando no caminho que agrada a Ele, no final eu não terei descanso para minha alma. E Ele vai deixar claro e vai dizer mais no 22, muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pessoas que fizeram a obra do Senhor. Pessoas que entendiam a autoridade que o nome do Senhor Jesus tinha. E não só entendiam essa autoridade, mas usaram a autoridade do nome de Jesus, que é sobre ele, para fazer a obra, para profetizar, diz o texto, para expulsar demônios e para fazer muitas maravilhas. Pessoas que usufruíram e que fizeram a obra de Deus. Não foi no nome de demônios, foi no nome de Jesus. Pessoas que usaram o nome dele e fizeram grandes obras. Mas ele vai deixar algo muito claro, eu acho lindo isso em Jesus, porque tudo que ele fala é muito claro, tudo que ele fala é realmente para o nosso crescimento intelectual e principalmente espiritual, para o nosso elevo espiritual. E ele vai dizer para estes que disseram, Senhor, eu fiz em teu nome, ele vai dizer no 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele está deixando claro. As pessoas estão dizendo, naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz
maravilhas, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei em línguas, eu profetizei. Só que ele vai dizer abertamente: nunca vos conheci. O que eu aprendo nesse texto é que são pessoas que conhecem o nome de Jesus, conhecem a autoridade que o nome de Jesus tem, usam essa autoridade, o nome dele, para fazer a obra, para fazer grandes coisas, mas que na verdade somente conhecem a ele, não são conhecidas dele. E André, aí que vem uma interrogação, né, na nossa mente. Peraí, mas se eu conheço a ele, se essa pessoa está fazendo o nome dele, como assim Deus não conhece ela? Deus não conhece todo mundo? Sim. Mas quando ele fala aqui, eu não vos conheço, ele está falando de um conhecimento particular, próximo, de uma intimidade. Eu posso conhecer alguém, eu posso pesquisar sobre a vida de alguém, eu posso conhecer alguém, o que ela gosta, o que ela não gosta, onde ela mora. Né? Estamos no tempo da rede social, onde é possível saber a vida das pessoas, só que eu posso conhecer essas pessoas, mas elas podem não me conhecer. Ou seja, conhecer alguém não quer dizer que eu sou conhecido dessa pessoa. E Jesus está deixando claro: vocês dizem que me conhecem, mas eu não conheço vocês. Por quê? Porque o conhecimento que ele está falando aqui é um conhecimento mútuo. E para a gente entrar no reino dos céus, não é necessário só conhecermos a ele, mas ser conhecido dele. E aí que está, Andréia, como que eu vou ser conhecida de Jesus? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, no 24, e ele vai dizer ainda no 23: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqui não é nem pecado. Iniquidade é aquele pecado que constantemente é cometido. A pessoa não deixa aquele pecado. É o pecado de estimação. Quem sabe aqueles pecados que as pessoas acham: não tem nada a ver, ou pedem perdão e acham: não consegui me libertar, e continuam. Então vira, a Bíblia diz que o pecado consumado gera morte. E o pecado que que nós não somos transformados, que nós não alcançamos esse arrependimento, que nós não nos arrependemos e cometemos ele várias vezes, vira iniquidade. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele diz mais, 24: todo aquele, pois, olha o que ele vai dizer, interessante, isso é lindo. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ele está deixando claro que essas pessoas que usaram o nome dele, que fizeram maravilhas, que expulsaram demônios, que profetizaram, elas não obedeciam à palavra dele. Então, ou seja, eu posso usar o nome de Deus, eu posso fazer maravilhas, proezas no nome de Deus, mas naquele grande dia, o que vai me fazer ter acesso ao trono, o que vai me fazer ter entrada pelas portas na mansão celestial, para morar no céu de glória, para habitar como Senhor eternamente, não será o conhecimento que eu tenho sobre o poder que tem no nome de Jesus. Não, vai ser o quanto eu fui capaz de conhecer, e após me levantar daquilo que conheci, o quanto eu sou capaz e desejo em colocar em prática a palavra dele na minha vida. É muito interessante isso, é algo assim, se deixar, a gente acaba não até compreendendo só pelo Espírito mesmo, porque, Senhor, como assim uma pessoa que falava, que o Senhor usava o teu nome e o Senhor operava, porque ele opera porque é o nome dele é santo, o nome dele tem autoridade, o nome dele tem todo o poder. Então quando alguém usa esse nome com a intenção de fazer algo, Deus ele vai agir, só que ele está deixando claro, isso não quer dizer que você que você é conhecido por mim. Ser conhecido, ser íntimo de Jesus, passa pelo crivo da obediência à palavra de Deus. E é aí que tá. Nós vamos falar algo muito preocupante agora. O tempo que nós temos vivido, e isso é preocupante. E eu sempre digo, muitos cristãos que estão dentro da casa do Senhor não querem conhecer a palavra. Muitos cristãos que estão dentro da casa de Deus meditam e estudam a palavra não porque querem conhecer e praticar, não porque querem ser transformados por ela. Por quê? Porque quando eu me debruço na palavra, não para falar, mas para que ela preencha dentro de mim, Jesus disse certa feita:
A palavra que eu vos digo, ela vos limpa. Vós estáis limpo pela minha palavra. Enquanto eu estou aqui no meu devocional, enquanto eu me coloco diante da palavra, entendendo que eu preciso aprender, me quebrantando, me humilhando, a palavra de Deus causa em mim uma limpeza que só ela pode causar. Senhor Jesus, certa feita, falou, ele disse: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Como que eu vou alcançar a libertação se eu não conheço a palavra de Deus? E a verdade é que nós sempre teremos coisas a ser libertos, transformados. Nós sempre iremos estar neste lugar de transformação. E vamos falar a verdade? Tem pessoas que acham que não precisam mais disso. Tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas não entendendo que não é sobre nós, é sobre Ele. Independente de quanto e como Deus me usar, eu sempre precisarei estar no lugar de tratamento, porque Ele é o oleiro e eu sou o vaso. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo o Senhor ensinando abertamente para eles, que ainda que eles usaram, que naquele grande dia pessoas que usaram o nome dele, fizeram a obra, praticaram a obra e fizeram grandes coisas na obra e no reino dele, naquele grande dia não serão conhecidas. Não é porque as obras dela era uma obra falsa, não. Era o nome de Jesus que estava sendo usado e era também a autoridade, e ele agia. Só que ele estava dizendo: você conhecia o poder que meu nome tinha e tem. E por isso você usou e eu operei, mas eu não te conheci, porque o requisito principal para mim e você ser conhecida no céu, ser conhecida por Jesus e estar nele e permanecer nele, é a obediência da palavra. E aí eu falo mais uma vez, por isso que o diabo não quer que a gente conheça a palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, que está me vendo, por isso que o diabo tem raiva da gente quando a gente vai ler a palavra. Aí tem pessoas que ainda falam assim: poxa, mas toda vez que eu vou ler a palavra dá um sono. E muitas pessoas não lutam contra isso. Fazem o quê? Vão dormir. Sabe, a palavra de Deus, eu falo pelas minhas experiências. Qualquer hora eu vou contar o testemunho aqui no canal, mas eu falo pelas minhas experiências, quão destruída eu era quando eu vim para Jesus. E desde lá do mundo, eu alcoólatra, uma vida totalmente destruída, o Espírito Santo, Deus sempre tocava no meu coração. Eu creio que o Senhor tocava pela misericórdia para me ler a palavra. Eu sempre lia a Bíblia. Só que eu ficava ali naquele mundo, mas sofrendo, porque eu sabia que eu estava indo contra a palavra de Deus. E eu dizia: Deus, me transforma, me muda. Eu não quero ficar desse jeito. E quantas das vezes eu estava na porta de um bar e eu dizia: um dia eu quero ser cristã. Eu sofri, eu falava: um dia eu ainda vou para a igreja. Porque muitas das vezes, depois que eu chegava em casa, do bar alcoolizada, eu parava de frente da palavra e eu meditava e eu chorava pedindo para Deus me libertar. Então, quando eu olho para a minha experiência de caminhada, eu vejo o poder da palavra. Por isso que eu estou aqui falando com você através desse vídeo. Eu não estou aqui para me mostrar. Nem me preocupei, estava aqui no meu devocional. Mas eu não estou aqui para isso, eu não estou para me mostrar. Eu estou aqui para dizer para você que a palavra de Deus, ela tem poder. E o diabo não quer, meu irmão, minha irmã, que nós venhamos conhecer a palavra. Não é que a gente vai ser perfeito. Deus sabe das nossas guerras, imperfeições, mas é porque a palavra nos leva para um lugar de maturidade, de entendimento, que quem não conhece a palavra não tem. Quando eu olho para este texto, ele vai falar abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque vocês usavam o meu nome, mas não entendiam que o meu nome é santo. Por isso que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, esse processo, a santidade é algo que nós precisamos seguir. Porque a nossa natureza é pecaminosa, mas o Espírito que habita em nós é santo. O Deus que nós servimos, Ele é santo. A Bíblia diz: seja santo como o vosso Pai que está no céu é santo. O nosso padrão de imitação, aquele a qual nós devemos imitar, não é aqui na terra, é Deus. Porque nós na terra vamos ver pessoas imperfeitas. Mas quando a gente olha para Deus, a gente entende um Deus tão puro, um Deus tão santo. E Ele diz que nós precisamos olhar para Ele e querer ser como Ele é. Sim, não estou falando de perfeição, mas é olhar para Ele e falar: Deus, eu quero ser melhor a cada dia. Não para que as pessoas me vejam, mas para que eu agrade ao teu coração. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
pessoas que usaram o nome dele, mas que não se adequaram à palavra dele. Ele vai dizer: pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Porque o segredo não é só a gente ouvir, é nós colocarmos em prática. É fácil? Não é. Meu Deus, não é fácil colocar a palavra de Deus em prática, porque a palavra de Deus, ela vai totalmente oposto das nossas vontades, da nossa luta contra a nossa carne. Por exemplo, no momento de intriga, o que a nossa carne diz? Você está certo, você tem que arrumar confusão. E a palavra diz o quê? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Opa, como assim? Ah, Senhor, a pessoa ali me fez mal e eu não quero mais nem olhar na cara dela. O que a palavra do Senhor diz? Então, a palavra de Deus, ela, por quê? Tem muitos que preferem fingir que não conhecem e viver uma vida de iniquidade do que assumir a responsabilidade e colocar em prática esta palavra. Porque é uma responsabilidade que nós precisamos tomar. E a palavra de Deus, ela nos confronta diariamente. Por exemplo, ao meditar aqui, quando a gente vê uma palavra dessa, é algo confrontador. Como assim, Senhor? Pessoas que usaram o teu nome e que naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Como assim? Mas quando a gente olha para a palavra, ele não está falando, ele não está me confrontando para a minha morte, mas para me dar vida, para que eu não fique na casa dele enganada, porque muitos estão se enganando. Uma coisa que o Espírito Santo me ensinou e eu quero compartilhar é que Deus, sim, ele quer nos usar. Ele está me usando aqui agora, ele quer me usar. Só que ele não quer só que eu seja uma via de alguém que está sendo usada. Ele quer fazer através de mim, mas ele também, e principalmente, ele precisa fazer em mim. Porque essas pessoas, por exemplo, são pessoas que levaram pessoas a Deus, mas elas não irão entrar pela porta. E isso é muito preocupante, meu irmão. Nós não podemos deixar de atrapalhar a obra que Deus começou em nós. A Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminar. Ou seja, foi iniciada uma obra na minha e na sua vida, ela vai terminar, mas isso vai depender de nós. Então ele vai dizer: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que está falando de rocha aqui? Está falando de uma estrutura forte. Quando a gente ouve a palavra, ainda que não seja fácil, mas a gente procura colocar em prática, a nossa casa espiritual está sendo fortalecida, está sendo colocada numa estrutura forte. Sim, essa estrutura que vai nos dar capacidade, porque a Bíblia diz que desceu chuva, correram rios e assopraram vento e combateram contra aquela casa. Ou seja, essas dificuldades, essas lutas são inevitáveis. Só que essa casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Olha que coisa linda. Quando a gente ouve, Jesus estava dizendo: quando você ouve a minha palavra e pratica, a sua vida espiritual, a sua vida está sendo colocada em mim. Porque quando fala de rocha, está falando dele próprio. Ele é um simbolismo da rocha. Ele é a rocha inabalável. Ele é a pedra de esquina. Quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática, nós estamos alicerçados em um fundamento inabalável. Por isso que o diabo não quer que a gente ouça a palavra. Porque ele sabe que quando a gente, ainda que falhe, pequeno, limitado, mas quando a gente procura viver a palavra, nós estamos fortalecidos e ele vai ter dificuldade, até mesmo não vai conseguir nos derrubar, irmãos. Não é que o cristão não enfraquece, não estou falando disso, mas quanto mais conhecimento e quanto mais prática da palavra, mais fortalecido nós estaremos. E ele diz mais: e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. É o caso dessas pessoas que usaram o nome do Senhor, fizeram a obra, mas que não praticaram pelo contrário, a iniquidade. Ele diz: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. A areia, ela pode até ser bonita, mas a areia, quando bate uma água, leva. Ela não tem estrutura. E as pessoas, se nós ouvirmos a palavra, porque Deus está falando a todo momento. Está no culto, Deus está falando. Está em casa, Deus está falando com você. Está meditando, Deus está falando com a gente. Deus está o tempo todo nos instruindo.
Por que Deus, André, por que Deus precisa sempre falar comigo? Porque nós estamos em aprendizado, nós somos filhos. E Ele, como Pai, o desejo dele é nos instruir. Ele sabe que precisamos. Mas não é só Deus saber que eu preciso reconhecer a minha necessidade. Eu não posso entrar no culto como se nada estivesse acontecendo. Eu sei que Deus está falando, Deus está me orientando, Deus está me corrigindo, Deus está me exortando, Deus está me dando uma direção. Estou em casa, Deus está falando. Estou conversando com alguém sobre a palavra, Deus está me ensinando. Eu preciso me colocar no lugar de necessidade, de dependência, de entender. Eu preciso aprender, eu preciso constantemente ouvir a voz do meu Pai, porque quanto mais eu ouço e obedeço, porque não é só ouvir, é obedecer, quanto mais eu faço isso, a minha vida espiritual está sendo fortalecida. Os ventos irão vir, as dificuldades, mas eu vou permanecer, porque não é porque eu tenho estrutura em mim, mas a estrutura que eu tenho vem de Jesus. E ele diz mais: aquele que ouve e não pratica assemelharei ao homem insensato. E a Bíblia diz que sobre essas pessoas também vieram chuvas, correntes, sopraram vento e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, os mesmos ventos e dificuldades que vieram, e lutas que vieram sobre a casa que estava na rocha, veio também sobre a casa que estava na areia. O que eu aprendo aqui é que todos nós temos dificuldade. O pecado fez isso, né? O pecado nos colocou num lugar de instabilidade. Tudo que acontece com aquele que não está edificado, acontece com aquele também que está edificado. André, qual é a diferença então? Para que eu vou edificar minha vida? A diferença é que no final, quando tudo isso passar, a gente continua de pé. Jesus continua conosco, porque Ele sabe que eu estou num lugar de dependência. Eu não cumpro a palavra porque eu sou forte. Eu cumpro porque eu sou dependente. Eu cumpro a palavra porque eu sei que enquanto eu cumpro ela opera em mim a obra que só ela pode operar. Jesus, certa feita, falou para os discípulos, e aqui eu já estou terminando, ele fala assim: permanecei no meu amor, assim como eu permaneço no amor do meu Pai. Aí quando eu li esse texto, eu pensei: mas como que eu permaneço no amor de Jesus? E ele continua o texto: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. O que é isso? Quando eu obedeço a palavra, é como se Jesus, uma simbologia aqui, a minha mão é Jesus, ele me põe nele. Como que eu permaneço nele? Quando eu obedeço, aprendo a palavra e obedeço. Porque eu não estou falando aqui da gente errar, não. Eu estou falando daquela pessoa que não quer obedecer, não quer conhecer e não quer obedecer. Automaticamente, quando a luta vier, eu vou sair. Porque o que me dá estrutura para continuar nele, ele me trouxe para ele me trouxe. Mas o que me faz permanecer é a misericórdia, é a palavra que ele me ensina no culto, em casa, através desse vídeo. É a palavra que eu aprendo no devocional e que eu obedeço. Sim, não é perfeição. Ainda que eu erre, mas o Espírito me faz lembrar da palavra e eu, Senhor, tenha misericórdia. Não é dessa forma, o Senhor me ensina na tua palavra. Irmãos, isso aqui que eu estou falando, o diabo, ele tem ódio. Ele tem ódio porque ele sabe. Muitos estão usando o nome do Senhor, estão até pregando, profetizando, fazendo a obra, mas naquele grande dia serão rejeitados. Eu não falo isso como muitos falam, julgando, não. Eu falo com temor no meu coração e pedindo a Deus que eu não faça parte destes, porque Jesus está a todo momento nos ensinando, irmãos. Só que tem pessoas que já estão no lugar de ignorância espiritual, não se permitem mais aprender. Eu quero aprender. Eu não estou aqui nesse vídeo falando porque eu me acho, não, eu estou aqui porque eu sei que essa palavra vai alcançar a tua vida. Então compartilhe com alguém, então que nós venhamos ouvir essa palavra, em nome de Jesus, e não somente, irmãos, ser ouvintes, mas praticantes da palavra, porque Deus vai nos resguardar, Deus vai nos fortalecer, e quando as lutas vier, o inimigo não vai conseguir, ele pode até vir por um caminho, mas ele vai ter que voltar por 7. Lalabaia, porque maior é aquele que está conosco. Porque Deus sabe, o inimigo vai reconhecer, ele e ela não está brincando de ser crente. Ele e ela é falho, mas procura guardar a palavra de Deus. Então, que em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você e para mim, porque enquanto eu falo dela, eu também sou edificada. Que nós não venhamos ser contados com estes que um dia vão dizer: Senhor, em teu nome. Não, mas que nós venhamos ouvir dele: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que já vos está preparado antes da fundação dos tempos. Sim, nós não somos perfeitos,
mas que nós venhamos permitir que o Espírito de Deus nos aperfeiçoe através da palavra de Deus, que nós não venhamos ser como muitos que não querem aprender, que não querem estar na igreja, que não querem estar no culto de ensino, que não querem ler a palavra, só querem viver de ouvir louvor. Ouvir louvor é muito bom, mas nós não podemos deixar de aprender a palavra de Deus. Amém? Cada coisa no seu lugar e nossa vida sendo edificada. Fique com esta palavra, depois você medita aí. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do seu verso 21. Medita, compartilha esse vídeo. Você que não se inscreveu, se inscreva. Por que, André, se inscrever? Para que o YouTube entenda que esse canal é importante e venha mandar esses vídeos para outras pessoas. Tá bom? Ore pela minha vida. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu me chamo André Batista, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.